Jó, capítulo 41, versículo 22, a Bíblia nos diz: no seu pescoço reside a força, e na sua presença até a tristeza salta de alegria. Muitas pessoas usam esse contexto para dizer que na presença de Deus a tristeza salta de alegria, ou seja, ela se muda e se transforma em alegria. Mas será que nesse contexto é isso que Deus queria dizer a Jó? Será que nós podemos usar realmente esse texto? Hoje nós vamos entrar na Bíblia e aprender o que realmente essa passagem tem a dizer. Antes de começar, eu queria dizer que toda essa palavra bem mais explicada vai estar aqui no link, na descrição aqui embaixo, que é onde eu postei lá no meu site uma palavra que tem começo, meio e fim, perfeitamente para que você possa ler e entender melhor. Isso aqui vai ser um resumo, mas para que a gente possa compreender e desmitificar esse mito que é espalhado por aí. Antes de nós compreendermos realmente o que essa passagem queria dizer e o contexto que ela se encaixava, nós precisamos saber aonde ela está escrita. Vai estar escrito em Jó, capítulo 42, versículo 21, onde Deus continua a falar com Jó. Jó foi alguém que a Bíblia nos diz que era temente e reto diante de Deus e se desviava do mal. Mas por permissão de Deus, ele permitiu com que Satanás tocasse sobre a vida de Jó, acabasse com seus servos, com seu gado, tudo que acontecesse e até desse uma lepra, uma úlcera a ele na sua pele para que ele pudesse ali sofrer naquele momento. Jó, mesmo depois de ser tentado até pela sua esposa, perguntando se ele ainda guardava a integridade dele sobre o seu Deus no seu coração, para que ele negasse a Deus, e ele ainda assim não negou. Mas depois do capítulo 3, nós vamos ver que Jó começa uma discussão, mostrando a sua tristeza, como ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e como ele não entendia o porquê que ele estava sofrendo, ele não compreendia, mesmo que ele tivesse sido justo em toda a sua vida, por que ele tinha que passar tudo aquilo, mesmo que ele sabesse que ele não era digno de estar em um tribunal com Deus, porque Deus é muito superior a ele, ele ainda desejava saber. Seus amigos, por outra vez, estavam ali questionando a ele, batendo nele, dizendo que ele tinha pecado, dizendo que ele tinha deixado de ajudar a viúva e o órfão, dizendo que ele era alguém mau e que por isso talvez Deus estivesse castigando, mesmo que ele não soubesse o pecado que ele tinha feito. E mesmo assim, Jó, ele vai e defende a sua causa, dizendo que ele não tinha pecado diante de Deus, né, e que ele não entendia porque que ele, mesmo sendo justo, tinha de sofrer. Depois de tudo isso, nós vemos que essa discussão toda vai até o capítulo 37, onde Eliú fala suas últimas palavras, e depois disso, Deus aparece a Jó. Deus não aparece a Jó, né, para dizer: ai, meu filho, eu vou te dar todas as respostas dessa vida e você vai entender tudo. Mas ele vem com a sua soberania sobre Jó, dizendo a ele, no capítulo 38, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem entendimento, mostrando para ele que ele era soberano acima de tudo, e que ele tinha feito todas as coisas. Ali também no 39, 40, ele fala: ó Jó, coloque-se como um homem, porque agora eu perguntarei, e se você for digno de me responder, então eu te responderei as perguntas que você me perguntou. Jó entende ali a sua posição, Jó compreende, ele fala: ó, não vou falar mais nada. Jó entende o que está acontecendo ali e sabe que Deus veio até ele na sua soberania. E ele compreendeu que, mesmo que ele não tivesse o controle de todas as coisas, Deus ainda era soberano. Ele ainda compreendeu, nós vamos ver isso no capítulo 42, que ele falou de coisas que ele não entendia e não compreendia, mas agora ele tinha tido uma intimidade e um encontro maior com Deus. Depois disso, nós vamos ver que no capítulo 41, Deus, ainda continuando as suas falas, dá um exemplo a Jó do Leviatã. O Leviatã, naquela época, era considerado, né, como alguém poderoso. Muitos dizem que ele era um peixe que habitava nos mares, outros dizem que era um exemplo de poderio sobre, tipo, por exemplo, um governo ou alguém que estava ali no poder, que é daquela cidade, daquele reino todo, né? Mas isso nós não vamos entrar em discussão. Mas é fato que o Leviatã representava poder, né? Seja um poder político ou seja um poder dos mares, por exemplo. Mas mesmo assim ele representava o poder. E Deus começa a dar argumentos a Jó, dizendo sobre a força do Leviatã, dizendo que ele era alguém cascudo, dizendo que ele era alguém ali que saía fogo da sua boca, dizendo que diante dele, sabe, os marinheiros tremiam, todas as pessoas viam que ele era muito forte e poderoso, mas que mesmo assim Deus poderia controlá-lo. Mesmo assim Deus tinha o poder sobre ele. Mesmo assim dizendo que Deus, ele era muito superior a este Leviatã, que ele podia enfrentá-lo e poderia derrotá-lo, dizendo para Jó: Jó, até esse inimigo mais poderoso eu posso derrotar. E aí chega no versículo 22, a qual nós lemos aqui,
que Deus fala que no seu pescoço reside a força e que na sua presença até a tristeza salta de alegria, Deus estava querendo dizer que esse animal era tão forte, mas tão poderoso e tão amedrontador, que diante dele, aqueles que olhavam para ele se sentiam ali triste e a tristeza se exaltava, ou seja, a tristeza crescia, a tristeza ali era exaltada sobre aquela pessoa. Então a pessoa ela via e tinha que ir espando, tinha tristeza sobre ela. E ali Deus queria dizer que o Leviatã era alguém muito mais poderoso do que as pessoas poderiam imaginar, mas que mesmo assim ele tinha um controle. Então nós entendemos que o contexto dessa palavra não está aplicado a Deus, mas está aplicado a esse tal de Leviatã, dizendo que a tristeza se engrandece diante dele, que a tristeza é muito mais forte quando a pessoa está diante dele, mostrando para Jó assim a sua soberania. Mas mesmo assim, nós podemos ainda usar essa passagem para dizer que diante da presença do Senhor, a tristeza salta de alegria? Na minha opinião, a gente não pode dizer isso. Porque é como se eu falasse que a tristeza ela muda de humor, ou como se ela virasse outra coisa. Mas nós vemos na Bíblia que aonde Deus chega, ou aonde Jesus chegava, a tristeza ia embora. Nós vemos aquela mulher que quando estava indo enterrar o seu filho, Jesus tocou no esquife, logo o filho daquela mulher ressuscitou. Jesus ali deu vida para ele e ali agora havia alegria, não mais tristeza. Nós vemos ali, eu acho que o melhor exemplo é da filha de Jairo, que nós vemos que quando Jesus foi entrar naquela casa, havia muitas pessoas que estavam pranteando ali. Não porque realmente talvez se importavam, mas porque era o papel deles naquela época. Mas que mesmo assim, nós vemos que Jesus, ele não entrou lá e falou, pode ficar aqui que eu vou deixar todo mundo alegre. Ele mandou com que eles saíssem daquele lugar. Ele mandou com que aquela tristeza que estava ali naquele lugar fosse embora. E quando ele colocou a mão sobre a menina e falou, Talita cumi, ela reviveu e ali teve vida novamente. E ali a alegria habitou sobre aquele lugar. Então, na minha humilde opinião, quando Jesus chega, a tristeza tem que sair. Ela não tem que dar saltos de alegria, até porque talvez isso, de uma forma interpretativa, não faça muito sentido, né? Talvez de uma forma poética nós podemos entender isso. Mas, mesmo assim, eu creio que quando Jesus chega, a tristeza ela sai e entra a alegria, entra aquilo que Ele tem a trazer sobre nossos corações. Então, eu acho que isso é errado, nós usarmos essa passagem para dizer com que aquela palavra se referencia a Deus, ou que tanto que a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Eu creio que quando Jesus ele chega nas nossas vidas, agora Ele nos dá uma alegria diferente. Né? Ele nos dá uma alegria não a que o mundo tem, né? A palavra nos mostra que Ele nos dá uma paz não que o mundo dá, né? Mas uma paz que excede todo um entendimento humano. Então eu creio que quando nós vemos para a presença do Senhor Jesus, a nossa alegria, como a palavra nos diz, é a alegria da salvação. Eu não sou alegre só por causa de um sentimento. Jesus não nos chamou para vivermos de sentimentos, mas Ele nos chamou para vivermos da alegria, da certeza da fé, da salvação. Que nós somos salvos por Cristo, então mesmo que nós passamos por um momento difícil e que venha a tristeza sobre o nosso coração, nós não temos motivos para nos render a ela, porque aquele que morreu já ressuscitou e nos deu logo uma nova oportunidade para viver no céu. Não se esquece de lê-la aqui embaixo no link da descrição e ver ali, pode dar a sua opinião também nos comentários, também o que você acha, como você já ouviu essa passagem, o que você pensa sobre isso, para que nós possamos estar aprendendo. Mas que nesse contexto aqui, a palavra não nos fala, né, sobre Deus, mas fala sobre o Leviatã, dizendo aqui sim que Deus era muito maior do que qualquer poder que podia existir sobre a humanidade. Então esse foi o estudo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comenta, sabe, compartilha com outras pessoas para que outras pessoas possam ser alcançadas e nós possamos estar aprendendo um com o outro e aprendendo mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e muito obrigado.